Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de abril de 2025. Voluntários colombianos na guerra da Ucrânia estão tendo um bom desempenho. Tem uma companhia inteira, parece que até um exército que veio, mas eles são ex-militares, mas que deram baixa das fileiras do exército da Colômbia para irem lutar na Ucrânia. Uma companhia, aproximadamente 200 militares voluntários da Colômbia que estão lá e atuam eles com a companhia deles mesmos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. O que você vê aqui é a verdade. Inscreva-se. Muito obrigado. As unidades de elite ucraniana, elas têm atuado muito bem e têm se mostrado com muita competência e têm também feito um bom desempenho. Eu diria que são consideradas hoje as melhores tropas dos exércitos do mundo, mesmo que não apareçam entre os 10 mais ou os 20 mais, né? No entanto, os voluntários de outros países, tais como a Colômbia, que eu citei, que a Ucrânia me passou essa informação, então acho que é um fato relevante de passar para vocês, mas também temos voluntários colombianos, brasileiros, alemães, bastante americanos, acredito que talvez o maior número seja de americanos, canadenses, entre outros, né? Tem franceses também, da Grã-Bretanha, e estão lutando ao lado da Ucrânia. Agora, o interessante é que na região de Belgorod, eles estão, num determinado batalhão ucraniano, ele tem junto com eles incorporado uma companhia de assalto, uma companhia de fuzileiros de assalto, ou seja, é a companhia de ataque, né? Então eles estão liderando, inclusive, com ataques contra os russos na região de Belgorod. Eles são normalmente treinados, todos eles militares, né? Ex-militares, como eu disse, eles são treinados na guerra na selva e também são treinados ao vivo, né? Eles aqui, já na própria Colômbia, eles lutavam contra os cartéis da cocaína, que são brutais, criminosos, né? E agora eles resolveram, já há alguns meses, estão lutando contra os russos. E eles estão lutando principalmente na barra mais pesada. Eles têm enfrentado os paraquedistas da Rússia, né? E atualmente essa brigada, a Brigada 47 mecanizada de elite, foi enviada para Belgorod. Essa brigada é onde está essa companhia, justamente dessa tropa colombiana. Eles foram reforçar essa segunda invasão ucraniana na fronteira russa, ou seja, dentro do território russo, né? Mas é na fronteira que é próximo. E eles têm atuado, né, no estilo da OTAN, no estilo que a Ucrânia está lutando com drones, né, para atacar as linhas de suprimentos russas e também patrulhar alvos para ataques aéreos ucranianos. Ao lado deles está, dessa brigada, né, então está a unidade de voluntários estrangeiros. E dentre esses voluntários estrangeiros está essa companhia, que eles chamam Companhia de Granadeiros de Assalto. Eles trouxeram o mesmo nome que eles tinham das unidades deles na Colômbia. Isso é um fato interessante, né? E ela é toda composta por combatentes vindos da colônia. Todos eles com experiência em selva, na selva amazônica colombiana. E eles têm, com esse número, né, como eles fazem um bloco, eles têm, isso é uma parcela significativa, né? E eles fizeram lá o serviço militar. Quando terminou, a maioria deles tem 2 anos de experiência no exército da Colômbia, e que às vezes pode sair antes, a partir de 1 ano, a pessoa lá pode dar baixa, né? Ela pode se voluntarizar e servir mais tempo. Então eles estão atuando lá. Eles têm uma grande experiência e treinamento no combate contra as gangues, como eu disse para vocês, de cartéis de drogas. E eles estão, vamos dizer assim, atuando muito bem. E os instrutores ucranianos, que primeiro todos eles têm que passar por um treinamento, eles estão com um treinamento mais rápido, e os instrutores ucranianos relatam que a vasta experiência militar dos voluntários ucranianos os torna combatentes mais experientes, uma vez treinados e prontos para o campo de batalha na Ucrânia. E o tenente que comanda esse grupo, ele está dentro desse regimento número 47, ele comanda esses 200 soldados, essa companhia
de colombianos. Explica que os colombianos se comunicam claramente, tanto entre si quanto com ele e os ucranianos em geral, né? Que podem realizar missões de forma independente e que muitos preferem papéis na linha de frente, eles não querem ficar na retaguarda. Isso mostra uma motivação muito grande. Eles já enfrentaram diversos combates, inclusive combates corpo a corpo. Ele observa que esses 200 colombianos se juntaram à unidade dele esse ano, mas tem lá mais de 2.000 permanecem na Colômbia e que tem vontade de vir, mas é questão da passagem, né? Então eles não têm passagem para vir, porque para você chegar na Ucrânia e lutar, você tem que pagar a tua passagem. Quando você voltar é outra história, você volta por conta da Ucrânia. Mas por que a Ucrânia faz isso? Ela faz isso porque não dá para levar pessoas para lá, paga a passagem e a pessoa não se adapta. Tem gente que começa o treinamento, é um treinamento muito duro, eles 2 meses, né, 1 mês, 10 dias vão embora, não aguentam a puxada. E também esse comandante descreve os granadeiros, eles provaram já muitas vezes o valor deles em combate e enfrentando batalhas muito pesadas. Até ele citou um exemplo aqui, me relatou, né, o oficial que me passou essa informação, viram russos se aproximando de um ponto de encontro da brigada ucraniana, né? Então, onde tinha que fazer uma rápida concentração de tropas para fazer um assalto, um contra-ataque ucraniano. Então, e os russos estavam se aproximando, ameaçando invadir ali uma posição de soldados ucranianos naquela região. Então, os 6 colombianos foram enviados, né? Eles pegaram da posse deles, um veículo blindado de combate, Bradley, de fabricação americana, para deter esse avanço russo. E ali o fogo era pesado, né? E aí o Bradley desembarcou este grupo de assalto, eles avançaram em pares, né? 2 avançando, enquanto 4 forneciam fogo de cobertura, aproximando-se, e eles limparam um prédio cheio de tropas russas, usando granadas e tiros de fuzil, em 2, para eles se aproximar, os outros 4, então, eles são valentes, destemidos, não tinham medo, são ousados, né? Então, eles estão sendo muito elogiados, com certeza, eles vão ser condecorados, muito condecorados, antes do final da guerra, já, porque tem muitos brasileiros, né? Tem muitos brasileiros que já foram condecorados por justamente ações em combate. Tem que ser destemido e não ter medo. Em outro combate, a companhia de assalto colombiana enfrentou uma onda massiva de norte-coreanos. Então, eles estão pondo os norte-coreanos e os russos para correr. Enquanto eles tentavam se firmar nas defesas ucranianas. Aí os soldados da companhia compartilharam imagens, inclusive, entre eles, né? E eles destruíram 4 blindados de transporte de tropa cheios de soldados norte-coreanos. Eles usaram mísseis antitanque Stugna-P, né? Então eles estão demonstrando um grande valor, trazendo também grandes prejuízos para os russos. Depois que os norte-coreanos sobreviventes se dispersaram, correram de volta para as suas posições. Os granadeiros colombianos são mobilizados, são treinados, né, em táticas de ataque e fuga e são apoiados por veículos blindados de combate e drones de artilharia. Em uma batalha que durou mais de 10 dias, segundo as informações do Estado-Maior ucraniano, em uma batalha que durou mais de 10 dias, os colombianos e ucranianos dizimaram completamente as forças norte-coreanas, resultando em uma série de operações de resgate russas desastrosas que foram lá para resgatar o pessoal, os sobreviventes. E isso aí você pode até lembrar, eu relatei isso em trabalhos anteriores, em vídeos anteriores, né? Então, tem feito um trabalho excepcional. O comandante dessa companhia garante que os combatentes eles são tratados como heróis, muitos deles quando retornam, né? Não tendo que... Tem normalmente 1 ou 2 dias de descanso, depois, tipo assim, esses combates apurados de 10 dias ou mais, e, no geral, esse destacamento, ao lado das brigadas de elite ucraniana, tem uma vantagem decisiva no campo de batalha contra a invasão russa. Ou seja, esse é um exemplo de que os voluntários estão dando certo, deram certo desde o início. No primeiro ano da guerra, apresentaram-se na Ucrânia 20.000 e que foram aproveitados, não se apresentaram mais, mas 20.000 estrangeiros que foram lutar ao lado da Ucrânia para destruir
essa raça de maldade do ditador russo contra a Ucrânia, para destruir a Ucrânia. Eles são liderados por oficiais e sargentos competentes, que são também altamente motivados e bem cuidados, ou seja, os oficiais ucranianos e os sargentos ucranianos, esses combatentes, continuam a provar seu valor em cada missão, os sargentos, os oficiais e os granadeiros colombianos. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.